Nosso tema de hoje é o ciclo de Krebs. Ciclo que tem uma definição um tanto assustadora, mas que significa uma série de reações oxidativas realizadas dentro da mitocôndria com a finalidade de produzir ATP de forma direta ou indireta, além de poder levar compostos para a síntese de outros produtos fora da mitocôndria. Você pode imaginar o ambiente mitocondrial como sendo o interior de um liquidificador, dentro do qual os carboidratos, os lipídios e as proteínas serão levados para serem oxidados. São vias catabólicas, portanto. Tanto a glicose quanto os ácidos graxos e a maioria dos aminoácidos são metabolizados a acetilcoenzima A ou a intermediários desse ciclo. Mas há um enorme papel anabólico com saída de compostos do ciclo para gerar tanto glicose quanto ácidos graxos, quanto a conversão a aminoácidos. A associação de vias anabólicas com vias catabólicas se dá o nome de vias anfibólicas. Quase todas as células têm capacidade de realizar o ciclo de Krebs, apenas que o fígado é o órgão centralizador da maioria das reações. Krebs foi o cientista alemão que descreveu grande parte do ciclo, e é o segundo Adolf alemão mais famoso da história. Nos escritos de língua inglesa, o ciclo é chamado de ciclo do ácido cítrico, o mesmo ácido cítrico da laranja, talvez porque alguns cientistas não gostem de dar todo o crédito ao Krebs. Ácido cítrico é uma molécula com 6 carbonos e com 3 carboxilas. Além disso, é muito reativa por ter 7 oxigênios dentro da pequena molécula. Uma das maneiras interessantes de se aprender sobre o ciclo de Krebs é fazer a contagem dos carbonos de cada molécula envolvida. E se é um ciclo, não há propriamente um início, mas didaticamente se considera o início do ciclo como a entrada dos 2 carbonos do grupo acetil da acetilcoenzima A, que na junção dos 4 carbonos do oxalacetato dá a somatória dos 6 carbonos do citrato, que dá o nome ao ciclo. E do citrato ao oxalacetato, 2 carbonos são perdidos, na forma de CO2, dióxido de carbono, que serão depois expirados pelo pulmão. O ciclo de Krebs é um daqueles assuntos que, se você não se apaixona por ele, se você não tenta buscar detalhes, tentar aprender tudo o que acontece, tudo o que é envolvido nele, você não vai ter como aprender. Para a acetilcoenzima A, gerada dentro da mitocôndria, não importa de qual macronutriente ela venha, se da quebra de ácidos graxos, de glicose ou dos aminoácidos. Sempre independente de qual procedência tenha, gerará 9 ATPs pela subsequente fosforilação oxidativa. E assim como na glicólise, também há fosforilação ao nível de substrato, apenas que no ciclo de Krebs, apenas um ATP é gerado, na glicólise 2. Essa contagem é fruto da passagem de uma acetilcoenzima A uma vez no ciclo. A coenzima A é um trem de molécula. É uma associação de nucleotídeo, o ADP, com ácido pantotênico, a vitamina B5. É essa molécula muito grande que se associa aos 2 carbonos do grupo acetila para iniciar o ciclo de Krebs. 2 carboninhos, portanto, que gerarão o citrato no ciclo. O que sobra na molécula grande após a saída do acetil é o átomo de enxofre na ponta. Enxofre esse que se une a um próton do meio, fazendo o que se costuma chamar de COACH, uma molécula de coenzima A com hidrogênio na ponta. Quando o piruvato entra na mitocôndria,
passa por um complexo enzimático chamado complexo enzimático piruvato desidrogenase, que, dentre outros resultados, transforma os 3 carbonos do piruvato em 2 carbonos da acetilcoenzima A. E, como resultado dessa oxidação, a geração no final do NAD reduzido, NADH. Não há outro caminho para o piruvato, à medida que entra no complexo enzimático, a não ser se transformar nesses 2 carbonos da acetilcoenzima A. E já na primeira enzima desse complexo, a eliminação do carbono do piruvato na forma de CO2, uma descarboxilação. CO2 esse que irá ser eliminado pela expiração. Não existe descarboxilação na glicólise. Por isso, essa eliminação do CO2 no ciclo de Krebs é considerado a primeira mineralização de uma molécula orgânica do metabolismo. As 3 enzimas sequenciais do complexo enzimático trabalham com uma quantidade grande de cofatores. E dentre eles, a própria coenzima A, que ao se ligar aos 2 carbonos resultantes da quebra do piruvato, criam já uma ligação de alta energia para depois ser cobrado no ciclo de Krebs. E parte da energia resultante dessa reação é suficiente para reduzir o NAD. Não esqueça que, embora seja a acetilcoenzima A que inicia o ciclo de Krebs, é o piruvato que entra na mitocôndria, através de um carreador. As 5 coenzimas envolvidas, então, no complexo enzimático são a vitamina B1, ou tiamina, o ácido lipóico, um derivado de ácido graxo sulfurado, a coenzima A, o FAD carreador e também o NAD carreador. São pelo menos 6 os grupos de moléculas que originarão os carbonos que irão se transformar na acetilcoenzima A para a entrada no ciclo de Krebs. Os enormes ácidos graxos farão quebra de 2 em 2 carbonos, gerando acetil. Os bem menores corpos cetônicos com 4 carbonos, advindos da quebra dos ácidos graxos, uma fonte mais rápida de transformação de energia no ciclo de Krebs. Os monossacarídeos, cujo exemplo principal é a glicose, que gerarão na quebra o piruvato. O piruvato, entrada obrigatória dos carboidratos, como a glicose, na quebra, e também na quebra dos aminoácidos após a perda do grupo amino, na transaminação. Os próprios aminoácidos transaminados, com perda do grupo amino. E algo que não é exatamente um nutriente, o etanol, mas que com seus 2 carbonos tem um parentesco muito próximo com a acetil. Todos de novo se transformando nos 2 carbonos do grupo acetil, colado na coenzima A. Então, assim como no tempo antigo todos os caminhos levavam a Roma, no caso do ciclo de Krebs, todos os caminhos oxidativos levam a acetilcoenzima A. A primeira reação acontecendo então dentro da mitocôndria traz então o grupo acetil com seus 2 carbonos associados à coenzima A. Você pode pensar na coenzima A como um grande braço molecular que serve para transportar moléculas menores. 2 carbonos do grupo acetil se juntando aos 4 carbonos do oxalacetato, formando o citrato com os 6 carbonos. Nota então que essa é a única reação do ciclo de Krebs que aumenta a cadeia carbônica. E como essa é a única reação de síntese, a enzima que realiza essa etapa é a chamada citrato-sintase, uma enzima sem a participação do ATP. Já a segunda reação não mexe na contagem carbônica. É a transformação do citrato em isocitrato, uma isomerização. A hidroxila do segundo carbono do citrato se transfere para o terceiro carbono no isocitrato. Reação dada pela enzima aconitase, cujo nome vem de uma planta, acônito,
que é uma planta muito bonita, mas ao mesmo tempo muito venenosa. Esse veneno é justamente a função que a enzima presente na planta tem no ciclo de Krebs. Quando a célula percebe o aumento do isocitrato, indicando o aumento da oxidação dos nutrientes no ciclo de Krebs, esta reação reverte a citrato. E é esse citrato que tem a capacidade de sair da mitocôndria para o citoplasma, para a transformação desse citrato em outras moléculas, levando à produção de ácidos graxos. Veja que inicialmente o citrato é mitocondrial, é levado para fora da mitocôndria para o citoplasma, sofre no citoplasma a quebra a oxalacetato com seus 4 carbonos, e os 2 carbonos restantes do grupo acetil se unem novamente a uma coenzima A citoplasmática. Esses 2 carbonos do grupo acetil vão se associando e formando pouco a pouco moléculas mais compridas, mais complexas dos ácidos graxos. Se, no entanto, a reação segue, o isocitrato se transforma agora em alfa-cetoglutarato, uma molécula com 5 carbonos. Essa terceira reação é a primeira reação de oxidação do ciclo de Krebs. E se é uma reação de oxidação, é realizada pela enzima desidrogenase, uma enzima que não utiliza o O2 para oxidar. A energia dessa primeira oxidação vai ser transferida para os carreadores NAD ou NADP, que irão se transformar em NADH ou NADPH. E o carbono liberado nessa reação será novamente exalado. Você pode estar se perguntando a diferença entre o NAD e o NADP. No NAD, o elétron transferido através da reação de oxidação será utilizado no catabolismo em reações de oxidação concomitantes. Já a molécula reduzida do NADP costuma ser utilizada já no próprio ciclo para as próximas reações anabólicas. A quarta reação, a transformação do alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A, é um tanto complexa. É a única reação das 8 reações do ciclo de Krebs a ser realizada por um complexo enzimático. Você já ouviu falar em complexo enzimático, na transformação do piruvato a acetilcoenzima A. Essa reação é mais uma reação de quebra carbônica dos 5 carbonos do alfa-cetoglutarato aos 4 carbonos da succinilcoenzima A. É então mais uma descarboxilação oxidativa, com energia suficiente para gerar um NADH, um NAD reduzido. E assim como na oxidação do piruvato, a coenzima A entra na reação, se associando com os 4 carbonos do produto, que agora passa a ser chamada de succinilcoenzima A. Mais um carbono liberado, mais um CO2 exalado. Na quinta reação, a coenzima A já se desliga da succinilcoenzima A e o produto é apenas succinato. E de onde vem o nome estranho desse composto, succinato? Vem do latim succinum, que significa âmbar. Âmbar é uma resina fossilizada que foi personagem principal do filme Jurassic Park. Nessa reação, a coenzima A dá adeus definitivo ao ciclo de Krebs. Irá participar de outras reações no meio mitocondrial ou irá voltar na nova passagem pelo ciclo. A energia gerada pelo desligamento da coenzima A é suficiente para gerar a única fosforilação ao nível do substrato do ciclo de Krebs. A pergunta que se faz com alguma frequência é, afinal, é ATP ou GTP? O GTP é específico de alguns tecidos que fazem a gliconeogênese, como o fígado e os rins.
A outra pergunta muito frequente nessa reação é: por que a enzima se chama succinilcoenzima A sintetase? Eu não estou desfazendo a succinilcoenzima A? É justamente porque é muito comum que nessa reação haja reversão do processo de succinato para succinilcoenzima A. A sexta reação é a transformação do succinato em fumarato. E embora seja uma reação diferente, criando uma dupla ligação entre os carbonos centrais da molécula, é também uma reação de oxidação. E esse nome, fumarato, vem da onde agora? Deve vir de fumaça, né? Mais ou menos certo. Vem também de uma planta chamada de fumária. O nome dessa planta se origina do fato de que o arbusto dela, vista de longe, dá a impressão de que o matagal está pegando fogo e há fumaça saindo desse mato. Oxidação, no ciclo de Krebs, enzima desidrogenase. E ainda que essa reação se realize na matriz mitocondrial, a sua enzima está encostada na crista mitocondrial, já transferindo o elétron recebido para o carreador FAD, na fosforilação oxidativa. A sétima ou penúltima reação é a transformação do fumarato em malato. É uma reação de hidratação. A molécula de água se incorpora no fumarato, gerando uma hidroxila no segundo carbono. Nem vou querer descobrir o que significa malato. Mas vou dizer mesmo assim. Malato vem do latim malum, que significa relativo à maçã. Um vegetal dessa vez mais comum, da onde se extrai a substância malato. Oitava e última reação, a transformação do malato em oxalacetato. A quarta e última oxidação, a transformação de uma hidroxila a uma carbonila no segundo carbono. E pela quarta vez também, a participação de uma enzima desidrogenase. E novamente com a energia advinda da oxidação, a transformação do NAD oxidado em NAD reduzido. Essa reação também tem uma tendência a grande reversibilidade para a volta à formação do malato, pela necessidade de recomposição do NAD oxidado. Muito semelhante ao que acontece na transformação do piruvato ao lactato, dado pela enzima desidrogenase lática no citosol. Na maioria das vezes, no entanto, a reação segue para o último produto, o oxalacetato, devido à lei de Le Chatelier, que faz com que a remoção do oxalacetato para outras vias direcione essa reação para o oitavo produto. Oxalacetato esse que é removido para a formação de citrato, para a formação do aminoácido aspartato por transaminação, ou para as vias da gliconeogênese, a geração da nova glicose. Compostos do ciclo de Krebs, que são cetoácidos, não têm o grupo amino, têm uma relação muito estreita com os aminoácidos. E tanto os compostos do ciclo de Krebs, que são cetoácidos e não têm o grupo amino, podem sair do ciclo e obter esse grupo amino por transaminação, se transformando em aminoácidos, quanto no caminho inverso, os aminoácidos que não pertencem ao ciclo de Krebs podem, na transaminação, perder esses grupos aminos, se transformando em cetoácidos, e aí entrar na oxidação ou mesmo nas vias anabólicas. E na gliconeogênese, que passa obrigatoriamente pelo ciclo de Krebs, como é que eu chego na glicose? Obrigatoriamente passando pelo fosfenolpiruvato, o nono produto da glicólise. E o composto que sai do ciclo de Krebs para a formação do fosfenolpiruvato é o oxalacetato, através de uma fosforilação e uma carboxilação. Com o importante detalhe de que o oxalacetato não consegue atravessar a membrana mitocondrial para chegar ao citoplasma.
Já o malato consegue, é por isso que muitas vezes a oitava reação é revertida. E esse malato da reconversão do oxalacetato vai então da mitocôndria para o citoplasma. Somente no citoplasma é que se reverte então a oxalacetato, também no citoplasma. E esse oxalacetato, sempre então citoplasmático, vai então à formação do fosfenol piruvato. E somente aí é dada por terminada a conversão em nova glicose. Lembrando que todos os aminoácidos, com exceção da lisina e da leucina, podem entrar nesse ciclo de Krebs através dos seus cetoácidos e chegar a essa glicose. Em vias catabólicas, para chegar ao ciclo de Krebs, boa parte dos aminoácidos tem capacidade de se transformar em piruvato através da transaminação. Com uma aparente absurda e redundante reconversão a fosfenolpiruvato, dependendo da velha necessidade de se criar nova glicose, ou mesmo a ida a acetilcoenzima A, para aí sim entrar na oxidação dessa acetilcoenzima A. Uma outra porta lateral importante de entrada dos aminoácidos no ciclo de Krebs é a cessão do grupo amino de vários dos aminoácidos ao aminoácido glutamina, a perda de um grupo amina da glutamina se transformando em glutamato e na transaminação do glutamato, acetoglutarato, a entrada nessa rota do ciclo de Krebs. Mas, como podemos ver, são muitos os aminoácidos que, de novo, podem se modificar se transformando em cetoácidos para entrar na roda do ciclo de Krebs. E todas essas vias desembocando no oxalacetato, que, através da fosforilação e da carboxilação, se transforma de novo no fosfenolpiruvato. Há um certo perigo aí, no entanto. Se muito oxalacetato for formado a partir dos precursores aminoácidos do ciclo, haverá muito oxalacetato e, proporcionalmente, haverá pouca acetilcoenzima A para se combinar na formação de citrato. Então, boa parte do fosfenolpiruvato se desfosforila e volta novamente a piruvato. Piruvato que, quando entrou na mitocôndria, só tem o caminho da descarboxilação. A acetilcoenzima A com a finalidade última de oxidar. Muitas vezes, no entanto, o piruvato não vai ser nem transformado em fosfenolpiruvato e nem vai ser oxidado passando pela acetilcoenzima A. Ele vai ser transformado em oxalacetato através da carboxilação. E qual o motivo disso? A agora eventual falta do oxalacetato, que, se não puder doar os seus 4 carbonos para se juntar à acetilcoenzima A para formar o citrato, precisa do desvio do piruvato a oxalacetato para que a roda do ciclo de Krebs possa continuar rodando. Em vias catabólicas, o lactato, um dos grandes precursores da gliconeogênese, se transforma também em piruvato através da enzima desidrogenase lática. E esse piruvato assim formado também se carboxila. E daí para frente já conhecemos a sequência. Esse oxalacetato volta a se transformar em malato. O malato atravessa a membrana mitocondrial para o citoplasma. No citoplasma se transforma novamente em oxalacetato. O oxalacetato se fosforila e se carboxila, se transformando novamente em fosfenolpiruvato. E daí temos novamente a glicose formada. Essa, então, é a gliconeogênese a partir do lactato. Uma via anabólica muito importante a partir do ciclo de Krebs
é a síntese dos ácidos graxos, que se dá através do aumento da acetilcoenzima A, vinda de qualquer fonte alimentar, mas especialmente dos carboidratos. Ocorre que o grupo acetil associado à coenzima A não consegue fazer a travessia da mitocôndria ao citoplasma. Já o citrato tem a capacidade de atravessar a membrana mitocondrial para ir ao citoplasma. E esse citrato, ao chegar ao citoplasma, se reconverte nos 4 carbonos do oxalacetato e nos 2 carbonos do grupo acetil, que se recombina com a coenzima A citoplasmática. Grupos acetil que vão se somando de 2 em 2 para a formação das cadeias carbônicas dos ácidos graxos. Outros compostos importantes podem derivar do ciclo de Krebs, como a formação da porfirina e do grupo M, na geração da hemoglobina, vindos da succinilcoenzima A, bem como as bases pirimidinas, vindas do oxalacetato. E a transformação para a síntese das purinas, vindas do alfa-cetoglutarato. Apenas citando parte da regulação do ciclo de Krebs, os baixos níveis de ATP, de uma maneira geral, vão fazer com que a acetilcoenzima A seja mais formada. Já os altos níveis de ATP e de NADH vão sinalizar para que a célula diminua o ritmo do ciclo de Krebs. Deixo aqui uma sugestão de presente, uma caneca para se tomar café, com a intenção de se passar a noite inteira estudando o ciclo de Krebs. Obrigado.